Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Esse estudo que, durante toda essa semana, nós estamos abordando o tema sobre as parábolas. Nós já vimos ali no dia de sábado que o livro de Marcos é o livro que menos tem parábolas. E nós vamos aproveitar essas poucas parábolas para poder entender essa maneira pedagógica que Cristo utilizava para transmitir verdades eternas. Se você não sabe, durante todo esse trimestre, nós estamos abordando o Evangelho de Marcos. Esse livro que não é qualquer nem um simples livro, mas é um dos livros que narra a vida do nosso Salvador. Bom, antes de nós nos aprofundarmos no estudo de hoje, termos ali as impressões que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, eu quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos e buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse momento é muito importante. Estudar e meditar a Tua palavra faz uma total diferença nas nossas vidas, porque não apenas tornamos conhecidos as Tuas verdades, mas também nos relacionamos por meio dela. E esse relacionamento é salvífico, ele produz vida, ele produz esperança, ele anima a nossa vida, anima a nossa fé. E por isso nós te louvamos, Pai. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha ao nosso encontro para trazer luz, para nos ensinar e para que também nos faça lembrar da Tua palavra. Nós pedimos isso, não porque temos mérito, mas no doce nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Pois muito bem, dia 22 de julho, o tema do nosso estudo de hoje, de segunda-feira, é a interpretação de Jesus. No dia de ontem, tomamos conhecimento sobre a parábola do semeador e ali nós meditamos apenas no contexto. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a interpretação que Jesus deu para a parábola. Eu separei aqui alguns pontos e nós também vamos ler o texto que mostra a interpretação de Jesus. O primeiro ponto que eu destaquei fala assim, ó: Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significava. O texto de Marcos 10, ou 4, verso 10, melhor dizendo, mostra ali o pequeno grupo perguntando a Jesus o que significava aquela história, qual era o propósito dela, qual era a interpretação dela. E aí Jesus diz, olha, vocês não entenderam? Vocês não perceberam o que ela queria dizer? E aí inicia-se o contexto de Jesus explicando, que é exatamente o contexto ao qual nós vamos ler agora. Está ali em Marcos capítulo 4, versículo 13 a 20, que diz assim, ó: E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aqui Jesus ele apresenta, né, o que significa a semente. Ele diz também o que significa cada ambiente, cada solo. E aí eu separei aqui um ponto bastante interessante que diz assim, ó: a interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz algumas referências ao mundo real, mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. Jesus ele utilizava a maneira pedagógica de ensinar por meio de parábolas, porque
além de trazer o cotidiano do dia das pessoas, onde elas poderiam se identificar, ele utilizava também essas histórias para também se referir a coisas reais, a coisas do dia a dia das pessoas. E isso é bastante interessante. Um outro ponto que eu destaquei aqui fala o seguinte, ó. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes, ou seja, a parábola apresentou 4 tipos de diferentes solos. E aí o que Jesus quer dizer é que existe 4 tipos de ouvintes. E aqui nós vamos conhecer cada ouvinte. Todos ouvem a palavra. De fato, a palavra que representa ali a semente, nos 4 solos, a semente caiu sobre eles. Ou seja, a palavra estava disponível para os 4 tipos de ouvinte. Isto é, todos os solos têm sementes plantadas neles, mas a recepção é diferente. Os 4 tipos de ouvintes recebem a palavra diferente. E por eles terem essa recepção diferente, também o desenvolvimento e, vamos dizer assim, o resultado da palavra nessas pessoas também é diferente. O primeiro solo, vamos lá para o primeiro solo. O solo à beira do caminho é duro, né? É aquela semente que caiu e que as aves vieram e comeram. E os pássaros levam a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração. Antes que a semente viesse a penetrar o solo, antes que a semente viesse a germinar e a se desenvolver e crescer, os pássaros vieram e levaram para longe. Ou seja, não deu nem tempo da palavra surtir efeito na vida das pessoas. Satanás já arrancou vamos dizer assim, a palavra de dentro dos corações, a influência que a palavra poderia surtir no coração das pessoas. Satanás já tratou de suprimir e retirar. Com o quê? Com tantas outras coisas. Às vezes a gente pensa, rapaz, como é que fulaninho escuta a palavra de Deus e nada acontece na vida dela? Nada muda. Talvez ela esteja nessa situação, em que Satanás está retirando o poder, a influência da palavra dela do coração dela. E ela esteja preenchendo esse espaço da palavra com outras coisas. O segundo solo, o solo rochoso, diz assim, ó. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. Jesus, quando explicou o solo rochoso, ele diz, olha, essas pessoas elas recebem a palavra com alegria. Porém, essa palavra ela não tem profundidade. É aquele tipo de pessoa que, quando escuta um sermão, às vezes se emociona, chega a sentir o coração arder, fica toda contente. Mas quando sai do ambiente ali de culto, o ambiente religioso, volta à sua vida rotineira. Normalmente, esse retroceder, esse abandono da palavra, se dá por circunstâncias difíceis da vida. Que quando batem à porta, a gente é levado a tomar escolhas. E normalmente as pessoas tendem a escolher as opções menos doloridas, menos custosas. E aí deixam a palavra de lado. Por isso que a plantinha que germinou e que não tinha raiz, secou quando veio o sol quente. O terceiro ambiente, o terceiro solo é o solo cheio de espinhos. Sufoca a semente nela plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. É aquela coisa. Da mesma forma que o solo rochoso, essa pessoa recebe a palavra. A semente germina, ela cresce, porém ela não dá frutos. E o motivo pelo qual ela não dá frutos é porque ela está sufocada com outras coisas. E aí Jesus deu a interpretação, a explicação que essas outras coisas são, vamos dizer assim, os desejos da vida, os sonhos mundanos, as coisas que almejam nessa terra. Às vezes a gente diz, não, eu gosto da palavra, eu me sinto bem ouvindo a palavra, mas antes de eu conseguir me comprometer, antes de eu me entregar por completo, eu tenho que realizar os meus sonhos, né, os meus planos, as minhas metas. E aí é nesse processo que a palavra deixa de dar fruto. Por quê? Porque está sufocada com outras coisas. O anseio pelas riquezas desse mundo faz com que a plantinha que foi germinada pela semente, pela palavra, não dê fruto nenhum. E por último, o solo bom. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante.
Aqueles que são receptivos à palavra, aqueles que recebem com alegria, aqueles que dão o tempo necessário para amadurecer com o estudo da palavra, esses, com o tempo, o devido tempo, o tempo certo, como acontece com as plantas no seu desenvolvimento, eles dão o seu fruto. Alguns dão uma quantidade de frutos, outros dão mais frutos e tem aqueles que dão muitos frutos. O importante não é a quantidade em si, mas sim o resultado. Todos estão produzindo frutos e nós devemos se alegrar quando encontramos pessoas que sejam semelhantes à terra boa. Eu separei um último ponto aqui e ele diz assim: ó, as explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo espinhoso. Jesus ele se demorou mais explicando esses dois tipos de solo. E aí ele explica por quê. Ó. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contrastes. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporais. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Eu espero que não seja o meu caso, nem o seu caso, o ambiente do solo rochoso ou o ambiente do solo espinhoso. O solo rochoso, eles se afastam, eles abandonam a palavra quando as dificuldades batem à porta. O solo espinhoso, como mostrou aqui o nosso ponto separado, é o oposto. É quando está vivendo num período bom da vida. Quando as coisas começam a dar certo, quando as bênçãos começam a estar presentes, e aí por conta da contemplação das coisas temporais desse mundo, a palavra é deixada de lado. Que eu e você possamos se manter equilibrados, seja em momentos difíceis ou em momentos bons, a gente possa manter a nossa fidelidade à palavra, a nossa comunhão com Deus diária. Porque, como eu digo sempre no início, faz uma total diferença esse relacionamento, esse vínculo que a gente cria por meio do estudo da palavra. Que a gente não perca a oportunidade dessa semente que é dada todos os dias a nós. Que, como a gente viu, a semente nada mais é do que a palavra de Deus. E essa palavra de Deus está disponível a todos nós, todos os dias. Basta a gente preparar o solo do nosso coração, deixar ele um solo agradável, um solo rico, um solo fértil, para que essa sementezinha venha a germinar, se transforme em uma mudinha, para que com o passar do tempo venha a ser como uma árvore frondosa, uma árvore que dê frutos, uma árvore plantada próxima a um riacho. E ali no tempo certo, ela dará o seu fruto. Chegamos ao fim de mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo guiado, a nossa querida lição, onde nós estamos abordando aí o tema sobre as parábolas, e hoje nós vimos a interpretação de Jesus acerca da parábola do semeador. Vamos dizer assim, é uma parábola bastante conhecida, e que toda vez que a gente medita nela, a gente sempre aprende algo novo. Eu espero que Papai do Céu tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Não é isso? O meu desejo é que o nosso Deus, ele te abençoe, ele te proteja de todo mal, e claro, muito claro, que ele te faça retornar aqui amanhã para darmos continuidade ao estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.